Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo a este encontro conversando sobre a palavra. Que a bênção de Deus Pai e a luz do Espírito Santo nos acompanhe nesta meditação. Estávamos buscando a memória da nossa relação com tudo que existe. E é muito interessante então lembrar, como falávamos no outro encontro, da primeira página do livro do Gênesis, a primeira página que abre a Bíblia, que eu falei, nasceu do meio dos pobres do exílio, das mulheres, sobretudo, que viveram situações de violência e de abandono, que encontram em Deus o grande lutador contra toda forma de morte. Aquela frase do primeiro capítulo do Gênesis, dominai a terra, submetei-a, não quer dizer que nós podemos fazer com tudo que existe o que bem queremos. Não quer dizer que nós somos os donos da terra. Não quer dizer que o ser humano é superior a tudo que existe. Em tudo que existe está a vida poderosa de um Deus que não quer a morte, e nós somos, em nome deste Deus e imagem deste Deus, os continuadores, os recriadores, em todo momento da nossa história, de situações de vida, quando encontrarmos na nossa frente situações de morte e de dominação. É uma responsabilidade, é um compromisso que nós temos. A nossa relação com a natureza é a relação de fazer com que a natureza seja luz, seja firmamento, seja terra fértil, seja vida e não seja trevas, desertos, abismo, morte. Essa é a nossa responsabilidade. A segunda parábola da criação nós encontramos no capítulo 2 do Gênesis. São duas narrativas diferentes. Aliás, a segunda é mais antiga na sua redação do que a primeira página. Um dia talvez façamos uma reflexão sobre como se formou a Bíblia. Nessa segunda, a narração é completamente diferente. Essa segunda começa no deserto. E o primeiro, de novo, o deserto é a situação de não vida. Não há nada. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, ainda não havia nenhum arbusto sobre a terra, não tinha vegetação nenhuma, ainda não tinha chovido sobre a terra, não havia ninguém para servir o solo, só tinha um vapor no meio do deserto. Se na primeira página o último gesto criador de Deus e vencedor foi o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, aqui o homem é a primeira coisa que Deus faz. Da terra, numa figura simbólica comum aos mitos babilonenses, de Deus era o oleiro que do barro formava a vida. Do barro nasce o ser humano e o Espírito de Deus faz ele viver. Virou um ser vivente. Depois, Deus cria o jardim. Um jardim maravilhoso. Jardim das delícias. Éden quer dizer delícias na língua dos hebreus. E nesse jardim, Deus colocou o homem. Vejam como diz a tradução da Bíblia que eu tenho aqui. Capítulo 2 do Gênesis, no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Essa tradução é correta? É. Mas é muito aquém do verdadeiro significado das duas palavras hebraicas que marcam o motivo pelo qual o ser humano é colocado no jardim. São dois verbos hebraicos, abad, que aqui é traduzido como cultivar, e chamar, que aqui é traduzido como guardar. Só que abad, no seu sentido mais profundo, quer dizer servir, quer dizer prestar culto,
estar à disposição, cultuar mais que cultivar. E a palavra chamar, no hebraico, quer dizer obedecer, observar, guardar. Inúmeras vezes nos textos bíblicos, esses dois verbos, servir e obedecer, marcam a nossa relação com Deus, com o nosso Pai. E aqui é importante, esses dois verbos marcam a nossa relação com a nossa mãe. Sim, nós temos um Pai, Deus, mas temos também uma mãe, Terra. Uma mãe a qual temos que servir e obedecer. Temos que cultuar. Temos que respeitar, guardar. É a relação com a mãe, em que o filho se reconhece como ao serviço, como obediente, assim como com Deus, que é o nosso Pai. Não tem diferença de verbos. Nós podemos, as nossas traduções, evidentemente, traduzem de uma forma mais palatável à nossa cultura e coloca aí cultivar e guardar, mas não é só cultivar e guardar, é servir e obedecer. Assim como dizia o grande santo padroeiro da ecologia, que é São Francisco, a nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa. E se governa, nós temos que obedecer e servir. É uma relação completamente diferente com a natureza. Não é a relação do dono. Veja, hoje em dia se fala de capitalismo, de socialismo, mas não tem nenhuma diferença entre capitalistas e socialistas quando olham para a natureza. Os dois têm o mesmo olhar. A natureza é matéria-prima, que só adquire valor quando, trabalhada por nós, vira mercadoria. A diferença está no destino final. Para os capitalistas, a riqueza produzida vai para o capital. Para o socialista, a riqueza produzida deveria ir para a sociedade. Mas a produção da riqueza é exatamente igual. A terra é simplesmente matéria-prima que não vale nada, assim como, por exemplo, na nossa organização fundiária, o INCRA considera a terra nua. Pode ter lá uma extensão de floresta, mas para eles é terra nua. Não vale nada, não tem nenhum valor, enquanto não for trabalhada pelo ser humano. E o trabalho do ser humano gera riqueza, e esta riqueza assim tem valor. Bom, esta visão não pode se somar com a visão da Bíblia, não. A terra não é uma matéria-prima da qual nós temos que oferir riquezas. A terra é a mãe que nos sustenta e nos governa. Desse jardim nós podemos comer todos os frutos, a não ser o conhecimento do bem e do mal, a não ser o fruto de quem acha que é dono de tudo. Não, se a gente não comer daquele fruto, todo que tiver aí é árvore da vida. Linda esta árvore da vida, colocada no jardim de todas as delícias, no grande projeto de Deus que se transforma em realidade de amor e de troca quando Deus cria o homem, cria a mulher exatamente igual ao homem. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, igual a mim. E Adão, que tinha colocado o nome a todos os animais, não sabe colocar o nome da mulher. Vai chamar de Isha, em hebraico, porque saiu do Ish. Ish é homem, Isha, mulher. Como podemos dizer, varão e varoa. É o mesmo valor. Os dois tomando conta desta natureza na dimensão do caseiro, não do patrão. Na dimensão de quem cuida, de quem serve, de quem obedece aos ritmos de uma terra e participa dessa grande vida, enorme vida que circula em todos nós. Isso que precisamos ter claro, nós os cristãos. Não dá para falar de ecologia sem ter claro
que a nossa casa é casa de vida e que só vai ser vida não quando fizermos dela o que bem quisermos, mas quando nós nos colocamos a serviço dela, obedecendo a ela. E isso não é um conceito superado, primitivo, próprio das populações tradicionais, indígenas, africanas. Essa é a memória da palavra de Deus. Nesta memória, nós vamos continuar refletindo no próximo encontro.